Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esse tempo na presença do Senhor, pelo lanche que o Senhor nos concede, pela comunhão. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe nesse segundo período, em nome de Jesus. Finalizamos no primeiro período a introdução sobre a graça irresistível, de uma maneira geral. E como nós fizemos na depravação total, nós vamos também meditar em um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento. E dando continuidade, nós vamos meditar na graça irresistível que aparece no livro de Ezequiel. Ezequiel também ensinou a soberania de Deus na salvação e na regeneração. Ezequiel é um homem que viveu há milhares de anos atrás. Era um homem que, apesar de não ter a pregação do Evangelho, ele sabia que a salvação não procedia dele. Ele entendia que a soberania de Deus também era na salvação e na regeneração do homem. Esta é a obra sobrenatural que Deus realiza nos corações de pedra dos incrédulos. Ele sabia de onde ele tinha vindo, ele conseguia ver e observar a ação dos homens, a ação das pessoas diante dos ensinamentos. E ele sabia que a única obra possível era uma obra sobrenatural a partir de Deus, que transforma corações de pedra em corações de carne. No novo nascimento, Deus age com um poder irresistível e com a graça salvadora no coração humano, produzindo vida do que antes estava morto. Quando nós vemos Ezequiel, acho que é 37, ele vem trazendo a condição do vale de ossos secos. Coloca o profeta diante daquele vale de ossos secos que era o povo de Israel. E ele fala, esse povo, esses ossos, eles podem ter vida? E o profeta olha meio desacreditado e fala, tu sabes, Senhor. E aí numa sequência de palavras, comandos que foram sendo dados, aqueles ossos que estavam mortos, eles passam a ter vida. Começa a juntar carne, começa a fazer um processo sobrenatural. E é exatamente o que acontece através de Deus na minha vida e na sua vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e nós somos alcançados. Só então o homem pode crer, pois Deus lhe dá um coração de carne que vive para Deus. A verdade é que a regeneração ela é antes da fé e produz a fé e não vice-versa. Muitas pessoas que acreditam no livre-arbítrio acham que a pessoa ela primeiro tem que crer. Primeiro ela tem que ter uma regeneração. Primeiro ela precisa ter fé. Então eu dou um passo de fé. Aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ah, mas eu não acredito. Não, pode aceitar que alguma coisa vai mudar. Aí a pessoa ela acha que o crer dela é anterior à regeneração. Não tem como uma pessoa morta responder. Então, pela graça de Deus, vamos dar continuidade na piada, né? Que é uma piada, não é uma coisa séria. Ontem nós não tivemos um serviço fúnebre, né? Estamos aí com o nosso querido irmão aí, firme e forte, entendeu? Não vai vender caminhão por enquanto, pelo menos não todos, né? Nem viajar, entendeu? Voltando, vai. A gente vai longe, vai indo nessa história, né? Só então o homem pode crer. E agora que eu lembrei porque eu falo assim, porque claro que o nosso querido irmão André, ele é salvo, né? Eu tenho a fé que ele é salvo. E aí, mas se a pessoa ela não é salva, e se a gente estivesse naquele clima fúnebre, estou estendendo, hein? E a gente passasse em outra capela e não tivesse um salvo, você podia falar pro cara assim, aceita Cristo. Ele não ia responder porque ele estava morto. Então nós temos que entender que antes de nós aceitarmos, antes da fé ela realmente ser real no nosso coração, primeiro Deus ele precisa nos restaurar para que nós possamos dizer sim e falarmos alguma coisa. A verdade é que a regeneração precede a fé e produz a fé e não ao contrário. Na operação da graça soberana irresistível, Deus capacita pecadores espiritualmente mortos para exercerem a fé nele, a fé salvadora. Exatamente esse exemplo. Quando você chega para um morto e tenta falar com ele, ele não reage, ele não dá nenhum tipo de resposta porque ele está morto. Se não houver algo acontecendo de forma sobrenatural, não tiver algo sendo feito de uma forma sobrenatural,
a pessoa ela não reage. Transplante espiritual. Em sua obra de regeneração, Deus realiza soberanamente um transplante de coração. O coração velho, de pedra, é endurecido e resistente a Deus, é removido, e um coração novo é dado, o coração que vive e que palpita por Deus e para Deus, e que responde obedientemente a Ele. Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel 11, Esther, versos 19 e 20. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quem age é Deus, dando um coração. E o meu coração, o meu espírito novo, ele é implantado dentro de mim. O Senhor tira a carne, da nossa carne, o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Para que nós podemos andar nos seus estatutos. Andar no espírito é você ouvir, entender, viver e então falar. Para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você só consegue executar as ações, os ensinamentos de Deus a partir do momento em que interiormente você é convencido. Ezequiel comparou os corações incrédulos com duras pedras. Esses corações, eles são insensíveis ante a palavra de Deus e não respondem como deveriam. Quando nós vemos pessoas ímpias diante da palavra de Deus, é exatamente assim que elas reagem. E a gente vê de pessoas, e cada vez mais os nossos artistas que são aparentemente ídolos, eles começam a se revelar como satânicos, como pessoas que vieram do inferno. Já falei para vocês, estava eu e Rosângela lá na virada do ano, lá no centro lá de Brasília, lá, ouvindo as músicas, e aí a gente gostava de uma ou outra música da Vanessa da Mata, e ela começou a cantar. E aí quando deu meia-noite, ela parou a música, entraram pessoas vestidas de branco e começaram a fazer adoração aos Exu, não sei o que, então ali quebrou, meu. Vambora. As pessoas cada vez mais têm trazido essa condição de trazer a adoração pagã e profana como uma forma de influenciar, e nós vimos no show da Madonna a mesma coisa. A Madonna, ela é confessadamente satanista, confessadamente, entendeu? E aí, músicas que embalavam meus anos 80, as pessoas estavam lá como que vidradas, e as crianças, as meninas, todo mundo olhando para aquilo como se fosse uma coisa linda e maravilhosa, e realmente uma desgraça, é apenas um exemplo, que é um mau exemplo. E por que ela não reage? Porque ela está morta. Se você for falar do amor de Cristo para ela, e ela não for chamada, ela não reage. Mas se ela for uma eleita de Deus, mesmo no meio dessa bagunça toda, e alguém falar, ela se converte. Tem certeza, pastor Paulo? Absoluta. Foi o que aconteceu com Saulo. Quando você abençoa a pessoa, brasas vivas são sobre a cabeça da pessoa. Saulo estava lá, segurando as roupas de Estevão, que estava sendo apedrejado, porque Estevão estava nu. Quando Estevão abençoa ele, ali muda a vida dele. Acabou, entendeu? Acabou. E aquele homem que tinha um coração endurecido, um coração cheio de autoridade e de poder, ele ouve apenas a voz do bom pastor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Acabou Saulo perseguidor naquele momento. Mas o que aconteceu? Não teve nenhuma pregação, não teve nenhum apelo, simplesmente ele ouviu a voz do bom pastor. Quando Deus regenera os eleitos, remove os seus velhos corações e instala sobrenaturalmente em seu lugar corações de carne, os quais vivem para ele e reagem positivamente à sua verdade, entendendo que esse coração ele não é totalmente voltado a Deus. Essa condição de um coração totalmente voltado a Deus apenas na glória. Não tem outra coisa. Seja pela nossa morte física ou chamado de Deus na segunda vinda dele. Fora isso, nós vamos continuar dando os nossos tupicões, os nossos tropeços, os nossos pecados, porque a nossa carne ela quer voltar a tomar o controle. São como revolucionários dentro de um país querendo tomar o controle novamente. Isso é natural. O coração era considerado o centro da razão e da vontade do ser humano, levando a pessoa a rejeitar o caminho e escolher a outro. É aquela visão que já falei para vocês, no ombro direito. No ombro direito, o anjo
falando o que é bom, e no ombro esquerdo o diabinho falando para você ir para um lugar. Um quer levar você para cima e outro quer levar você para baixo. Êxodo 14, verso 5. Carlos. Êxodo 14, 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito, e o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos? Tem tudo que Israel nos deixasse de servir. Coração era o centro da razão. Faraó, ele era um instrumento da mão do Senhor. E no momento em que Deus queria manifestar as suas maravilhas, ele endurece o coração de Faraó. Quando acabam as maravilhas, ele amolece o coração de Faraó para que aquele povo saísse. E aí depois o que ele faz? Endurece o coração de Faraó para que perseguisse o povo. Porque se não perseguisse o povo de Israel, o que eles iam fazer? O que ia acontecer com o povo de Israel se eles, depois da liberação do povo do Faraó, eles tivessem saído para entrar na frente do Mar Vermelho e não tivesse perseguição? O que ia acontecer com eles? Eles iam voltar. Voltar o quê? Ao velho mundo. Então o que acontece é que Deus endurece o coração e move, e isso acontece na minha vida e na sua vida. As pessoas, as situações que nós queremos voltar a fazer, Deus fecha a porta. Quando Deus quer fechar a porta, ninguém abre. E quando Ele quer abrir a porta, ninguém fecha. 1 Samuel 14, 7. Menísia. Então, Deus lhe disse: faz isso segundo o mineral do coração. Hoje contigo a tua disposição será minha. Jonatas, ele olha numa situação diante do Senhor e ele fala: que a minha vontade seja a sua. Não a minha vontade seja a minha, mas seja feita a sua vontade, a mudança seja no meu coração. 1 Samuel 27, 1. Disse, porém, Davi. Não. Isso aí. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Davi mostrando que ele estava nas mãos do Senhor, para que o coração dele fosse movido segundo a vontade dele, para cumprir a vontade dele. 2 Samuel capítulo 7, verso 3. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então, a gente tinha a figura do profeta, que era consultado, para que se falasse, olha a Heloísa lá fora, hein, pelo amor de Deus, hein? Que fosse colocada, era sempre colocada na presença do Senhor à vontade, em especial dos reis, das pessoas que eram líderes, para que elas pudessem cumprir os desígnios e a vontade do Senhor. Então, o coração era considerado sempre o centro da razão e da vontade do ser humano, levando a pessoa a rejeitar um caminho e a escolher a outro. O novo coração seria um coração não dividido, literalmente um só coração. Lembra que a gente leu o texto? Um só coração, não é um coração que tem dois corações, é que um coração que não é dividido, um coração que entende que o foco é aquele e ele vai seguir aquele foco. Eu não sei se é Ezequiel. Jeremias 32, 39. Trinta e dois, 39. Não,
Dar-lhes um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. E aí, se você olhar isso aqui de uma maneira muito superficial, você vai pensar que ele pode estar dando esse um só coração. Está dando um só coração para um povo, mas não é, para uma pessoa só. Dar-lhes-ei para cada uma das pessoas um só coração, um só caminho. O coração não é um coração dividido, é um coração que entende o que tem que ser feito, qual é a vontade, e ele segue. Israel tinha tentado seguir tanto o Senhor, o caminho do Senhor, como dos ídolos. 1 Reis 11:4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Então, Israel, ele, a partir de Salomão, com aquele monte de mulheres de outros países, em que elas traziam a adoração dos seus deuses junto da bagagem, o coração de Salomão, ele começa a se pender a outros deuses. Por quê? Não posso colocar mais esse Deus. Quando nós estamos lendo, eu não lembro nem que... Nós acabamos de ler o quê, Luli? Luísa, o que nós acabamos de ler em casa? Que nós começamos agora? Outro texto. Não lembro. A gente estava lendo... A gente acabou de ler um livro em que mostra Josias. Era de reis para frente. Os últimos reis que fizeram, ou melhor, o último rei que fez o que era certo, Josias, ele vem e ele começa a limpar a casa do Senhor, ele começa a tirar ídolos, começa a tirar postes, começa a tirar... Que loucura! Como que os caras permitiram que a casa do Senhor virasse aquilo? E ele está falando aqui, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. Onde que começou a prostituição e a perversão dentro do povo de Israel? Na vida de Salomão, aquele homem que pediu a sabedoria para ser o homem mais sábio e poder governar a nação. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. E qual que é o problema de Salomão? Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos Amonitas. Fez o que era mal perante o Senhor, não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou da Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteira de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Talvez desses aqui, o pior deles é o Moloque, em que era o Deus em que você sacrificava o seu primogênito para matar, para ele morrer em sacrifício daquela divindade. Salomão, que tinha ouvido a palavra de Deus, que tinha ouvido a voz do próprio Deus, ele tentou seguir dois deuses e não dá certo isso. 1 Reis, capítulo 15, verso 3. Quinze, 3. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Andou em todos os pecados que o seu pai havia cometido. Você entende qual que é a posição aqui na nossa igreja hoje, da minha posição, do Felipe e do André? Qual que é a nossa influência dentro da nossa casa? Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Então, a Luísa, ela pode optar dentro da vida dela por seguir um caminho fora do caminho do Senhor, mas ela não teve esse exemplo dentro de casa. Ela não vai poder se apoiar nisso. E aí a minha função dentro da igreja aqui, minha função do André e do Felipe é exatamente trazer esse tipo de padrão. Incluo também Esther. E nós temos esse padrão que nós temos que ensinar aos nossos filhos. O que os nossos filhos estão fazendo? Nada mais, nada menos é o que eles viram nós fazermos. Como nós agimos. Como nós agimos, eles fazem.
Se nós brigamos, eles brigam. Se eles gritam, se nós gritamos, eles gritam. Se nós xingamos, eles xingam. Se eles não dão seta para mudar de faixa, os filhos aprendem a não dar seta. 2 Reis, capítulo 20, verso 3. (23) Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então, nesse contexto aí, o que estava acontecendo, o rei Ezequias, ele ficou doente, ele recebe uma palavra do profeta, o filho do profeta Isaías, dizendo que ele iria morrer. E aí aquele homem, ele se apresenta diante de Deus e fala: Senhor, eu tentei fazer o que é certo, tentei fazer o que é correto. O novo coração seria um coração não dividido. Israel tinha tentado seguir tanto o Senhor como os ídolos. Um caminho mau e sem objetivo, e que não leva a lugar nenhum senão a destruição. Oséias 4:11. Oséias capítulo 4, verso 11. Não sabe? Olha o índice. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram entendimento. Então, esse caminho do desejo da nossa vontade, da nossa carne, ele é como o vinho, ele tira o entendimento. Por isso que as pessoas, quando são pegas na rua, dirigindo, alcoolizadas, elas são punidas, porque você perde faculdades e jeito de agir. Ainda em Oséias, capítulo 7, verso 11. Achou aí, não? Oséias 7, 11. Porque Efraim, tá certo? Tá. E com É como uma pomba enganada sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Síria. Efraim é como uma pomba enganada sem entendimento, pessoas que seguem um caminho diferente do que aquele que o Senhor entende e ensina. São pessoas que andam à revelia, andam perdidas, é que nem eu, andando sem GPS. Coloca eu para ir para casa do Felipe, entendeu? Sem GPS, entendeu? Eu vou parar talvez lá no Gama, em qualquer outro lugar, entendeu? Eu sou totalmente ruim em relação a isso. Lá no Paulo. Tá? Tendo recebido o novo coração, as pessoas começam a seguir somente o Senhor com a devoção de um coração íntegro. Começam a seguir, amando e servindo ao Senhor com todo o seu coração e obedecendo a Ele completa e incondicionalmente. Pelo menos é um caminho a se seguir. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ouve, ó, primeiro campo, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve a voz do bom pastor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Como é que você ama o Senhor, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, da tua alma e toda a tua força? Quando você entende e quando você vive. Quando você ouve, entende e vive, aquilo passa a ser uma verdade na sua vida. Deuteronômio 10, 12. Dez, 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti, não é que temas o Senhor, teu Deus, não que andes por todos os seus caminhos, e o ames,
e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. O que Deus quer de você? Obediência. Que você ouça e obedeça. 1 Reis, capítulo 8, verso 61. 1 Reis, capítulo 8, verso 61. Menise? Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andar nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos com todo de fazer. Nós podemos manter o nosso coração perfeito? Não, mas nós caminhamos em direção à perfeição, é a santificação progressiva. Salmos 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Davi, em oração ao Senhor, ele fala primeiramente que ele possa ouvir a palavra. Ensina-me o teu caminho. Ouvindo a palavra do Senhor e entendendo, ele vai andar na verdade. E ele vai pedir para o Senhor não só para ensinar, mas também fazer com que o coração dele seja voltado a ouvir aquilo e colocar em prática. Dispõe o coração para só temer o seu nome. Temor não é medo. Temor é respeito. Temor é você zelar por uma coisa. Nós não queremos pessoas que tenham medo de nós. Pais não têm que ter filhos que tenham medo deles, e sim que eles tenham temor. É muito diferente. Jeremias 3:10. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Profeta Jeremias pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus para a tribo de Israel. Ele fala para a tribo de Israel, as 10 tribos do norte, dizendo: apesar de tudo isso, toda a luta, perseguição, toda a dificuldade, não voltou de todo o seu coração para mim a sua falsa irmã Judá. Judá diz que é minha adoradora, mas isso é mentira. Eles fazem isso de uma forma fingida. São cristãos não praticantes. Aqueles que estão na igreja, mas não faz diferença nenhuma. Quando Deus remove dos pecadores os corações de pedra, dando a eles corações de carne, eles entram em boas relações com o Senhor. Ele se torna o seu Deus, ele se torna o seu povo. E assim a graça soberana, assim a graça soberana, a graça salvadora. Antes de haver essa mudança no coração, as pessoas elas agem como a tribo de Judá de uma forma fingida. Está aqui, mas não está. Quantos de vocês estão aqui e não estão aqui? E aí quando você opta por ouvir um culto online, aí a coisa piora mais ainda. Porque o cara não está aqui e não está lá, entendeu? Toca a campainha. Você não vai falar: alô, você estou no culto aqui. Não, você vai lá atender. Quando você volta... Hoje, por exemplo, nós começamos a graça irresistível, na semana passada. Se você não ouviu a palavra da semana passada, você vai ficar boiando. Se você não assistiu a palavra da semana passada de Amós, semana de hoje, você vai ficar boiando. Porque são tijolos que são construídos em cima de tijolos para trazer uma edificação a você. Falamos sobre o transplante espiritual, falamos sobre o implante espiritual, porque ele faz a transição de tirar e faz também o implante. A regeneração é um ato sobrenatural pela qual Deus infunde nova vida no pecador morto espiritualmente, colocando o seu espírito dentro dele. Então, além dele trocar nosso coração de carne, de pedra, por um coração de carne, ele vem habitar dentro do meu coração e do seu coração. Não é uma obra que o pecador pode iniciar ou realizar. Eu não tenho como colocar o Espírito Santo dentro de mim. Apesar de, nas igrejas, pelo menos nas que eu passei, vai lá, começa a falar assim: glória, 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 glória. Aí você enrola a língua, aí daqui a pouco você está falando em outras línguas, o Espírito Santo, aí você é batizado como foi o Espírito Santo. Não funciona assim. Não é uma ação minha.
chupa bala house, entendeu? Quantas coisas os caras inventam para você trazer uma evidência exterior de algo que não é teu interior. Como se o homem pudesse fazer o Espírito Santo ser atraído para ele. Como que o Espírito Santo ser atraído por uma coisa podre e pecaminosa como eu? Não é uma obra que o pecador pode iniciar ou realizar. É interessante quando a gente pensa na palavra obra. Porque obra é algo que eu posso fazer e você pode fazer. Então, se você quiser fazer uma obra, você pode fazer. O Joaquim vai iniciar a vida dele fazendo obras. Imagina ele querendo se declarar o rei do lar, né? Ele vai chorar, ele vai querer comer a hora que ele quer, ele vai... Aquela história de sempre que todas as crianças passaram, entendeu? Se a gente for voltar a 1 ano, 2 anos atrás e olhar, por exemplo, para Manu. Entendeu? Como mudou? Porque a pessoa vai evoluir, né? A gente está mais uma criança vindo, em que ela vai achar que nem a Heloísa, que pode ficar andando de um lado para o outro, que pode fazer o que quiser. A gente vai começar a chamar atenção, daqui a pouquinho está sentadinha, direito que nem a Helena. Mas isso é um padrão, uma forma de agir. A regeneração é um ato sobrenatural de Deus. É antes uma obra salvífica, realizada por iniciativa divina e por sua graça onipotente. Ezequiel 36, versos 25 a 27. Ezequiel 36, versos 25, 26 e 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós um espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e os observeis. Pergunta para a Rayane. Não. Sim, claro. Verso 25. Quem que vai aspergir água pura sobre nós? Deus? É claro. Você vê a ação, você vê a sua ação. Você vê a sua ação em algum momento aqui? Tá, então vamos continuar. Ainda a Rayane ainda. Não. Ficareis purificados, porque quem agiu? Deus. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, o que ele vai fazer? Te purificar. Quem que purifica você? Deus. Quem que vai te dar um coração novo? Quem que vai pôr dentro de você um espírito novo? Quem que vai tirar de você o coração de pedra? Quem que vai te dar um coração de carne? Quem que vai pôr dentro de você o Espírito Santo? Quem que vai fazer com que você ande nos estatutos dele? Para que você possa guardar o seu juízo e observar isso. Deus. Não tem ação humana. É Deus que faz, não é o homem. É Deus. Exatamente. No milagre da regeneração, Deus, por sua graça, coloca o seu espírito dentro do pecador eleito. Essa cirurgia de implante espiritual faz que o paciente passe a dar obediência à palavra de Deus, motivado por um novo afeto dado a ele pelo próprio Deus. Então você começa a se sentir incomodado em agir de uma maneira diferente. Você pode até agir, mas você se sente incomodado. Algo faz com que você queira agir de uma maneira certa, mesmo que você não consiga. Nós não conseguimos, mas nós queremos. É a diferença daquele que é ímpio. O que é ímpio, o que acontece? Ele sabe que está errado, mas ele não quer mudar. E nem tem força para mudar. Nós sabemos que está errado, agimos errado, mas nós queremos agir de maneira diferente. É o que o apóstolo Paulo fala. Quando eu olho para mim, eu vejo uma força agindo em mim, que é o meu próprio pecado. O que eu quero fazer, mas ele quer fazer. É a diferença do ímpio. O que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso eu faço. É a vontade e a ação do Senhor no coração. No futuro, Deus efetuaria esse ato salvífico numa grande escala dentro de Israel. Deus iria dotar criativamente Israel de novas vontades que seriam sensíveis e não endurecidas em suas relações à vontade dele. Aí você vê como essas pessoas dentro daquele grupo a agir de uma maneira diferente.
Apesar que a gente veja de uma maneira macro a figura de Israel, seja as tribos do norte, seja as tribos do sul, perdidas, haviam pessoas que eram os remanescentes, pessoas que eram mudadas de coração realmente. Graças a Deus, suas vidas seriam governadas por um novo impulso, que seria uma expressão do próprio Espírito de Deus. Quando você age de uma maneira diferente, é simplesmente porque Deus coloca isso no seu coração. Ele, Deus, recriaria as suas naturezas humanas para que marchassem ao som dos termos da aliança, expressando a natureza e a vontade de Deus. Então você começa a agir e começa a moldar as suas ações à vontade do Senhor. Esse implante do Espírito ocorre verdadeiramente em cada novo nascimento, mesmo entre os gentios. Aquele em que Deus age com sua graça salvadora, recebe o Espírito de Deus e a fé salvadora para crer no Senhor, e ele começa a agir de uma maneira diferente, que é a nossa ressurreição espiritual. A gente estava morto e passa a ter vida. A regeneração também é retratada como uma ressurreição espiritual do pecador morto para a vida eterna. Eu ressuscito para a vida eterna. Nada pode tirar a tua salvação. A partir do momento em que você verdadeiramente confessa o Senhor, que você é realmente mudado e transformado dentro do seu coração, não tem por que você achar que você vai fazer alguma coisa errada, tá? Deus ressuscita os indivíduos eleitos que morrem, estão mortos dentro do pecado, capacitando-os a crer nele. Ezequiel 37. 2 versículos de cada um. Do verso 2 ao 12. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Ossos sequíssimos, sem vida, sem fé, sem nada, morto. 3 e 4, Rô. 4 e 5, por favor. 37, 4 e 5. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Final do verso 6. Esses ossos estavam secos. O que mudou os ossos? A palavra. Não foi qualquer outra coisa, foi a palavra. 7 e 8, Daniel? 6 e 7. Perdão, 6 e 7. Porém, tendores sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, viverei em sabedoria que eu sou. Não, e sabereis? E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve Ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu canto. Tá? Então a gente vê ossos secos, a gente vê o profeta sendo questionado sobre como é que ele vai viver. Deus fala, profetiza, e ele profetiza exatamente o que Deus manda dizer. Qual que é a consequência? A gente vê o sobrenatural. Aqueles ossos, eles começam a se juntar e começam a ter carne neles. Continua? 8 e 9. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e disse: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. A pessoa está morta, recebe o chamado, tem vida, mas não tem Espírito. Aí o Senhor coloca o Espírito. 10, 11 e 12. Profetizei como ele me ordenará, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel.
Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. 12. Portanto, profetizem e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vós farei sair de lá, ó povo meu, e vós trarei a terra de Israel. Porque nenhum pecador pode vir a ele, Deus decide agir sobre a alma morta espiritualmente numa demonstração de onipotência. Ele ressuscita o pecador para a vida espiritual e o capacita a crer. Nessa passagem, o profeta visualiza um tempo ainda futuro, quando os israelitas seriam trazidos à fé em Cristo. Mas essa cena retrata lindamente todo o nascimento induzido pelo Espírito de Deus. Apesar de nós sermos salvos em Cristo, nós sermos Israel de Deus nos dias de hoje, também é uma palavra sobre o povo de Israel, em que em algum momento o Senhor ele vai alcançar e fazer com que aquelas pessoas que são apenas judias, elas passam a ser pessoas que acreditam em Deus através da figura de Cristo. Por deplorável ou desesperada que uma criatura seja, por pior pecador que ela seja, Deus pode alterar essa condição e fazê-lo facilmente. Esses ossos secos quase tinham virado pó e tinham se tornado em nada. A condição deles era realmente deplorável e sem esperança, e o profeta não sabia o que pensar sobre eles, e Deus não mudou sua condição tão rápida e com facilidade. Estamos nós mortos em transgressões e pecados, incapazes de nos mover em direção a Deus? Ou nossos corações estão amortecidos e mal podemos nos mover rumo a Ele? Ele, Deus, pode nos vivificar no momento, como fez com esses ossos, para que vivamos e nos movamos e hajamos vigorosamente. Nós temos um coração que ainda tem que ser muito transformado e nós temos que pedir que Deus transforme. Aqueles que são nossos, que estão perdidos, nós temos que pedir que Deus os alcance, renove e convence do pecado, da justiça e do juízo. Nada mais nós podemos fazer a não ser o que o profeta fez. Proclamar a palavra. Palavras de ordem, palavras de exortação, briga, discussão, isso não leva a nada. Porque o coração tem que ser convertido. E se a pessoa mudar porque você está brigando e gritando? Vai ser o pão, entendeu? Que está cru por dentro e tostado por fora. Você acha que está tudo certo. Que era exatamente os fariseus. Jesus olhava para os fariseus e falava assim, vocês são como sepulcros caiados. Por fora, bonito, lindo, maravilhoso, mas por dentro tem espírito de morte. Que nós possamos ter sabedoria para orar pelos nossos entes queridos que não conhecem ou estão desviados, para que eles possam ser mudados de dentro para fora, e não de fora para dentro. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos pela exposição da graça irresistível de Deus no livro de Ezequiel. Que o Senhor possa, Pai, que nos convencer a sermos amorosos, sermos misericordiosos, como o Senhor o foi conosco. Nos capacita a sermos servos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.